turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Hoje na nossa aula de produção de texto, me chamo o professor Edson Júnior. Estamos aqui mais uma vez juntos. Bem, nós ainda estamos falando de biografia e autobiografia, mas vamos hoje dar uma pausa e nós vamos tratar a respeito de um assunto que talvez você já tenha percebido que eu tenho colocado nos meus slides, sobre um desenho chamado Snoopy. Nós vamos conhecer um pouco da sua história e aí assim nós vamos entrar na questão da biografia, tudo bem? Então vamos para a nossa aula de hoje. Vamos lá! Quem é Snoopy? Snoopy hoje é um sucesso absoluto nas tiras de quadrinhos, na televisão, na internet. Tem até seu próprio site, no teatro e em outras mídias. É um cachorro da raça Beagle, protagonista da história originalmente intitulada por Peanuts. Snoopy, que ao adormecer no telhado de sua casa, alimenta sonhos extraordinários que dão origem a episódios altamente criativos, nos quais ele assume as mais variadas personas, desde um aviador que combateu na Primeira Guerra Mundial a um escritor frustrado, mas persistente, passando por Joe Cole, que se transforma ao se ocultar atrás do óculos de sol em uma atitude zen e displicente. E aí vamos ver aqui quem é esse autor aí do nosso amigo Snoopy, que está aí super. Vamos lá. E o autor de Snoopy é o cartunista norte-americano, que é o autor, vamos lá, criador do personagem da história e quadrinho de Charles Brown. Charles Monroe Schulz nasce em Minneapolis, filho de um barbeiro, e estuda desenho por correspondência. E o que nós vamos fazer? Você viu uma parte da história de Snoopy e há muitos outros personagens da história em quadrinho de Peanuts. Pesquise sobre essa história. No caso da biografia de Charles Schulz, faça a pesquisa e descreva em seu caderno. E não esqueça de colocar a data. Mas vou voltar aqui para essa questão aqui, que é nosso amigo aqui, ó, nosso Snoopy. Então ele tem várias personas ou várias facetas, ele se transforma em várias outras pessoas. Ele dá uma vida na sua imaginação. Então por que eu trouxe essa questão do Snoopy? Porque ele não é somente uma história em quadrinhos voltada para crianças. Se você for analisar, vou dar aqui uma dica para vocês. Não tem adulto nessa história. Você não vai encontrar um adulto. Você pode até ouvir alguém falando, um adulto, mas você não vai ver assim adultos ali nessa história. Essa é uma dica que eu dou para vocês. E Charles Schulz, ele fala sobre isso na sua biografia, por que ele não quis colocar adultos. Então, a nossa história sobre hoje falou sobre o Snoopy. Às vezes você acha um cachorrinho legalzinho, um caso que ele aparece aqui como um super e assim vai. Mas há um fundamento para isso. Não é? Como eu disse algumas vezes, as histórias em quadrinhos elas não são somente criativas para te chamar para uma coisa mais lúdica, uma coisa mais legal, mais interessante. Não. Em alguns casos, tem autores, no caso também de Charles Schulz, ele cria toda essa história, ele que também teve algumas coisas que ele não teve um sucesso logo de imediato, mas depois ele conseguiu alavancar. Então, vou finalizar por aqui, vou deixar a mensagem para vocês, que vem do nosso William James, psicólogo norte-americano, que diz: pessimismo leva à fraqueza e otimismo leva ao poder. Então, seja otimista, viu? Vai te levar ao poder, certo? Então, pesquise, lembrando, faça ali a questão, você vai pesquisar sobre o Snoopy. É só uma pesquisa sobre a biografia do Charles Schulz, pesquise e descreva. Certo? Um abraço virtual e até a próxima. Olá, alunos do sexto ano, mais uma vez aqui, professora de ciência, para estar dando continuidade ao nosso conteúdo. Então, peço que vocês abram o livro de vocês na página 49, que a gente vai trabalhar 49 até 58. A gente vai... não esqueça de colocar a data de hoje, que é dia 23/7/2020, a gente vai falar sobre o sistema
locomotor. Vamos lá. Sistema locomotor. Bom, nesse sistema é necessário um conjunto de várias partes do corpo, que temos ali o músculo, os ossos, as articulações e também o sistema nervoso. Como sempre, o sistema nervoso ele está ali comandando o organismo todo, então ele está envolvido em todos os sistemas. Bom, o esqueleto ele é formado pelo conjunto de ossos do corpo, em média são 206 ossos. Bom, a função dele, ele sustenta os músculos e protege os órgãos vitais. No caso, o cérebro, o coração, pulmões e a medula espinal. Aí temos duas classificações, esqueleto axial e esqueleto apendicular. Esqueleto axial são os ossos que protegem os órgãos vitais. No caso, temos ali o crânio, que vai proteger o encéfalo, a caixa torácica, que vai ali proteger ali o pulmão, o coração. Temos ali a coluna, que vai proteger ali a medula espinal, tá? Então, esses são os órgãos que protegem, na verdade, os esqueletos que protegem, os ossos que protegem os órgãos. E o esqueleto apendicular, constituídos pelos demais ossos, que são as pernas, os braços, a cintura pélvica, que é o quadril, e escapular aqui, que são os ombros, tá? Vamos lá. Volto aqui. Esqueleto, ele também atua como reserva de cálcio e fósforo, usado para o desenvolvimento do bebê, e também participa da produção de células sanguíneas. No caso, quando a mulher está esperando o neném, ela pode, a reserva de cálcio dela ali, ela pode não, no caso ela tem essas reservas, passa para o bebê ali também, por isso que a mulher, né, tem todo um procedimento ali, toma vitaminas e tal. E também participa da produção de células sanguíneas, né? É ali que acontece, porque eu falei para vocês nas aulas passadas que de 120 dias, né, acaba se renovando ali as hemácias, então os tecidos ele acabam sendo renovados, e a produção, no caso ali de células sanguíneas, é nesse lugar ali, dentro dos ossos. Esqueleto aqui, temos aqui ó, o crânio, que vai proteger o cérebro, as costelas ali, né, a caixa torácica, coluna vertebral, a cintura pélvica, e aqui temos aqui o fêmur aqui também, que é o maior osso do corpo humano. Bom, os ossos são estruturas rígidas, onde músculo se fixa e assim mantendo a sustentação do corpo. Participam da produção de células do sangue, como eu falei, mas no interior de alguns deles pode ser encontrada a medula óssea vermelha. Por fora são mais compactos, internamente são mais esponjosos. Aqui temos curiosidades. Quando nasce o ser humano, contém medula óssea vermelha em todos os ossos, mas quando adulto em alguns ossos apenas. Bom, os ossos estão em constante processo de remodelamento, absorvem ou liberam sais minerais. Cálcio e fósforo se acumulam entre as células, isso graças à ação de hormônios e dos hábitos de vida. Aqui temos a imagem aqui, ó. Lembrando que no tecido ósseo existem vasos sanguíneos, existem nervos. Olha aqui a medula óssea vermelha, que é onde acontece ali a produção ali do sangue ali também. Tecido ósseo compacto, que é a parte que fica ali por fora. Aqui são as estruturas aqui, temos cartilagem, tecido ósseo esponjoso, que são esses mais com cavidades. E é isso. Aí deixa eu falar agora sobre a osteoporose. Ela é uma doença decorrente da descalcificação óssea gradual que torna os ossos porosos e frágeis. Aqui, temos aqui um osso, né, com osteoporose, que a gente consegue ver aqui nos buraquinhos, né, que são essas cavidades, e um osso com calcificação normal, né. Isso aqui é normal acontecer quando a pessoa vai ficando com uma certa idade, então é preciso estar tomando hormônio, bastante vitaminas, para que não aconteça isso, né? Porque esse osso aqui ele vai acabar ficando mais frágil, se levar uma queda ele vai quebrar. Então por isso que tem todo um cuidado com as pessoas mais idosas que precisam disso, né? Tomar sol também que é importante. Bom, aqui a gente vai falar sobre os cuidados do sistema esquelético, né? Que temos que evitar fraturas ósseas. O próprio organismo ele desencadeia processos para regeneração dos ossos. A recuperação é demorada e precisa
precisa ter acompanhamento médico para cicatrizar da forma correta. No caso, é sempre renovado ali o sistema ósseo, né? Só que precisa de um acompanhamento médico, porque você quebrou ali. Se você não for ter um acompanhamento médico, ele vai se regenerar, vai haver ali, como é que eu posso dizer para vocês? Aquele tecido, ele vai se regenerar, só que como ele vai estar quebrado, ele pode se calcificar, né, de uma forma errada. E aí depois já pensou ter que quebrar de novo um braço que ficou mal colocado e ele vai se endurecer de novo ali? Não dá, né? Por isso que é colocado ali um gesso na pessoa para que fique imóvel, para que o médico colocou aqui o ossinho corretamente direcionado ali um com o outro. E com isso, o próprio tecido ósseo, ele vai regenerando, criando novas camadas ali, e aí depois de um tempo ele vai poder tirar essa coisa que está imobilizando e ele vai poder voltar normalmente às atividades dele ali. As articulações, bom, graças a elas que é possível se movimentar, porque já pensou a gente ficar tudo duro assim no nosso esqueleto? Não, as articulações são entre um osso e outro, para poder você dobrar o braço, dobrar os dedos, o pescoço, o dedo do pé, o seu joelho. Então as articulações é isso, gente. Elas podem ser imóveis, no caso do crânio, porque a gente sabe que o crânio tem aquelas rachaduras que a gente vê assim no crânio. Na verdade, são encontros de um osso com o outro. Só que no caso, são imóveis, elas não ficam se mexendo ali como o nosso braço, como as nossas pernas. Móveis são os joelhos e braços, e a coluna semimóveis são a coluna vertebral, né? Que se movimenta assim pela metade, digamos assim, né? Elas são unidas pelos ligamentos que mantêm os ossos próximos com movimentos. Os tendões ligam os músculos aos ossos. Muitos ossos são cobertos por cartilagem, que vai amortecer ali o andar ali também, né, no caso. Aí a gente vai ver aqui na imagem também. Aqui é a foto de uma articulação. Na articulação temos aqui, esse aqui é o osso do fêmur. O fêmur, temos a tíbia e aqui as cartilagens, ó, graças a ela que amortece. Então quando a pessoa está andando ali, não fica doendo. Lógico que com muito tempo, a pessoa não tomando certos cuidados, essa cartilagem aqui ela pode ser desgastada, né? E daí o osso, quando encontra com o osso, causa uma dor terrível, inclusive. Olha aqui a patela. Então as cartilagens elas fazem isso nas articulações. Aqui é uma articulação aqui do joelho. Temos aqui também o tendão. O tendão, gente, ele fica entre o músculo e o osso, né? Porque o músculo, gente, ele é um conjunto. Sistema muscular e sistema ósseo para acontecer o movimento. O muscular, ele vai te dar força para você fazer as coisas, sustentar. O osso, ele começa, como estrutura rígida, ele vai conseguir te deixar em pé para você andar e tal. E o tendão, ele vai ligar, é como se fosse uma cola ali do músculo com o osso. Então essas três estruturas aí são importantíssimas para a sustentação ali do corpo. Ó, as articulações, elas são envolvidas pela membrana sinovial, que é uma fina camada que nutre, lubrifica as cartilagens. E temos ali a artrite, é uma doença autoimune, ou seja, a doença autoimune que é do próprio sistema imunológico seu, que vai identificar como que fosse uma coisa, como é que fala? Uma coisa que vai te prejudicar. Então ela vai entender erradamente e vai começar a destruir células da membrana sinovial. É que nem lúpus. A lúpus ela identifica algum órgão teu que ele entende que é uma coisa ruim e vai acabar destruindo. Da mesma forma a artrite, só que no caso vai destruir células da cartilagem. Se não for tratada, ela pode ocasionar deformidades e limitações nos movimentos, por causa que ele vai atingir ali as articulações. Músculos, olha só, ao nos movimentarmos, muitos músculos entram em ação, mas não fazem isso sozinhos, eles dependem dos ossos, das articulações e também do sistema nervoso, porque é o sistema nervoso que vai mandar a informação para aquele músculo, age aqui, faz isso. Sistema nervoso que manda tudo. Músculos
Temos os músculos esqueléticos, que são responsáveis pela sustentação, pela movimentação do corpo, pela produção de calor. São chamados por estar ligados ao esqueleto pelos tendões, no caso ali dos braços e das pernas. Músculos do rosto são importantes para a expressão facial. A língua é um músculo importante para a alimentação e para a fala. A distribuição dos músculos são idênticos para homens e mulheres, ou seja, a mesma quantidade ali de músculo para o homem vai ter para a mulher também. Inclusive, se vocês forem ver as fisiculturistas que trabalham bastante músculo, você olha e parece um homem, porque estruturalmente ela trabalhou a musculatura dela e ficou ali parecido, né? Idênticos, porque a distribuição dos músculos tanto para homem quanto para mulher são iguais. Bom, existe mais de 600 músculos em nosso corpo e para se movimentar eles encurtam e alongam. Os músculos esqueléticos eles são formados por células denominadas miócitos, que são alongadas e se organizam em feixes. A gente vai ver essa imagem aqui agora. Isso aqui temos aqui, ó, são os miócitos e eles são, esse aqui é um feixe de miócito e eles são feitos assim, ó, as células do sistema muscular. Aí temos aqui os conjuntos de miócitos. Então, são ligados aqui pelos tendões ao osso, né? Esses três aqui, eles andam juntos. Músculo, a colinha aqui, que eu chamo de colinha, é o tendão, e o osso, tá? Através disso aqui, acontece ali o movimento, logicamente, com o comando ali do sistema nervoso. Próximo. Atividade física e saúde. Bom, a prática de exercício físico ela é fundamental para a nossa saúde e ela vai contribuir para fortalecer o tônus muscular, vai favorecer ali, tornar resistente ali o seu coração, o seu pulmão. Então é indicado sim atividade física para melhorar ali a nossa saúde, tá? Bom, o sistema locomotor ele é integrado. Sem os ossos do braço não poderíamos dobrá-los. Os músculos se movimentam em resposta a estímulos do sistema nervoso que utilizam os neurônios motores. Pessoas com paralisias musculares, a conexão entre os neurônios motores e os músculos não se estabelece por causa dessa paralisia. Então o movimento dessa pessoa fica ali comprometido também. Temos aqui a interação do sistema locomotor. Olha só como que funciona. O neurônio, sistema nervoso, ele vai receber através da sinapse, que é o neurônio com o outro, o estímulo para a movimentação do músculo. O neurônio muscular ali vai chegar, vai mandar, mandei a informação. O músculo vai e vai movimentar, logicamente vai precisar ali depois do tendão e ali do osso. E aí vai acontecer a sinapse e aí vai acontecer ali a movimentação. Tudo vindo lá do sistema nervoso, muscular e ósseo. Então o organismo humano e qualquer outro animal, ele é um conjunto, né? Trabalha em conjunto. E agora eu peço que vocês façam o exercício do livro didático da página 47 até a página 64, exercício do livro de atividades da página 23 até a página 28. E é isso, gente. Até a próxima aula. Apareça nos plantões. Então é isso, gente. Por hoje é só o assunto que a gente viu hoje. Faça o exercício direitinho e apareça nos plantões para que a gente tire as dúvidas de vocês e a gente possa entender melhor e aprender juntos, tá bom? Então até mais e obrigada. Vamos dar continuidade aí ao nosso assunto sobre formas de relevo, agora nas páginas 56 a 64 do livro de geografia de vocês, ok? E aí eu vou deixar para vocês também a correção da nossa atividade da página 62 e 63. Então, se vocês não fizeram, façam aí, ok? Mas eu quero toda a atividade respondida. Vou deixar aí para vocês as questões 1, 2, 3, 4, 5, questões 6 e 7 para vocês, certo? Façam a correção aí, se não fez atividade, façam também. Vamos lá, a gente falou na nossa última aula de geografia sobre as formas de relevo. Essas formas de relevo são de grande importância para o nosso globo terrestre. Existem formas de relevo que modificam tanto o ambiente natural
reconstrução. Aí o que a gente vai falar? Existem pessoas, né, claro, dependendo das condições financeiras, das questões sociais, pessoas que saem do seu local de origem e vão para outro, e aí elas não têm como voltar, elas constroem suas casas em locais inapropriados, em locais onde não deveriam construir. E o que acontece? Acontece que ao construir suas moradias em locais perigosos, o relevo, o agente modificador, a natureza, ela não vai saber que se você construir um local proibido, ela vai simplesmente fazer o seu trabalho, como é o caso que nós podemos ver aí nas mídias, né, nos jornais. Ocorreu deslizamentos de terras e as casas foram destruídas, foram derrubadas. Então são locais inapropriados. Mas muitas vezes as pessoas elas não têm essa noção, elas apenas veem o terreno ali, veem uma questão, eu consigo construir a minha casa aqui e pronto. Simplesmente constrói, mas aí vem as consequências depois. Também tem as questões de inundação, né? As pessoas que constroem suas casas, moradias ou até mesmo as próprias cidades com infraestrutura inadequada, acontece aí a questão das enchentes, das inundações nos períodos de chuva. Mas isso daí é culpa de quem? É culpa da natureza? A natureza está fazendo a parte dela. E é culpa de quem? Da ação humana. A ação humana, ela não tem, não observa uma estrutura, ela não observa as consequências do meio ambiente. Existem regiões onde a escassez de água ela é intensa, mas também quando acontece o período de chuvas, aí vem com tudo. Então também é um grande risco, né? Então quer dizer que eu tenho que construir minha casa em um local onde não chove, onde não inunda, onde não acontece deslizamento, mas também pode acontecer sim a questão dos problemas ambientais, a questão da seca, da poeira, do calor, né? E tudo isso aí são fatores o quê? Naturais, e esses fatores naturais, eles não vão observar isso. Essas pessoas construíram, derrubou a vegetação nativa, a vegetação que protegia você contra a chuva, né? Porque a questão da vegetação ela vai ajudar a absorver a água da chuva, fazendo com que as chuvas, né, a água não ultrapassem para outros locais. E aí você tirou essa vegetação que protegia, construiu a sua casa. E aí o que aconteceu? A natureza vai saber disso? Ele tirou a nossa vegetação, mas a gente não vai atrapalhar. Não, a natureza vai fazer a parte dela. Então a gente vai ver um pouquinho dessas questões aí que acontecem no meio ambiente também, certo? Vamos lá. Principais formas de relevo, né? Os agentes internos e externos que nós vimos durante as nossas aulas anteriores. Como é que estava aí, como é que é formado, como é que a gente sabe a altura, a diferença da altura para a altitude, como é que eu vou medir a minha altura, como é que eu vou medir a altitude do meu relevo, da minha forma de relevo. Aí nós temos outra característica, né, das formas de relevo: depressão, planície, colina, montanha, cordilheira e serra. Olha como eles são diferentes. Caso vocês não tenham entendido, né, a explicação, a leitura do livro, pesquisem na internet, gente. Não deixem de procurar não, tá? No YouTube tem muitas explicações bem legais. Nos próprios textos também, leituras, tem muitas explicações bem legais, certo? E aí nós temos as diferenciações, né? A depressão, que são áreas situadas abaixo das áreas vizinhas ao redor, pode ser classificada como depressão relativa, quando está acima do nível do mar, e depressão absoluta, abaixo do nível do mar. Escarpas, né, que são encosta entre meio de um penhasco, geralmente surgem nas bordas dos planaltos. As escarpas também, elas estão as chapadas, né, as formas de chapadas. A planície, que é o terreno plano com altitude
metros de altitude, próximo ao nível do mar. Nós temos também aí a montanha, que são porções mais elevadas da superfície terrestre, com altitudes aí bem eminentes, ou seja, bem perceptíveis. Para um conjunto de montanhas, dá-se o nome de cordilheiras. Dei um exemplo para vocês, como a Cordilheira dos Andes, que está aí cobrindo toda a parte do continente americano de norte a sul, certinho? E aí nós temos as formas de relevo no Brasil. Quais são as formas de relevo no Brasil? O mapeamento das formas de relevo foi elaborado no final do século XIX para o século XX. Esse mapeamento de relevo, ele classificou entre planalto, planícies, depressões e cadeias montanhosas. E aí as principais formas são essas. Nos planaltos e depressões predominam o que? Os processos erosivos. Aqui, lembra que eu falei para vocês no início da explicação sobre a construção de moradias em locais inapropriados? Pois é um fator aí dos planaltos e também das depressões. As planícies brasileiras ocupam extensões relativamente menores que os planaltos. São áreas sedimentares localizadas junto aos rios ou ao longo do litoral. As praias aí, e também ajudam no processo da agricultura. Então, quando você vê uma formação aí de um plantio ao longo da viagem, você está nas estradas, são formas de relevo planície, ok? São as formas de relevo planície que elas cobrem toda a extensão, basicamente, tanto das áreas sedimentares localizadas próximo aos rios, como também no litoral. E aí nós temos aí, dentro dessas formas de relevo, o ser humano, ele é um importante agente modificador desse relevo terrestre. Então, olha essa imagem aí, que tem no livro de vocês também, né? A vista parcial da cidade do Rio de Janeiro, com o túnel de Rebouças ao fundo, escavado na rocha, ligando as zonas norte e sul do Rio de Janeiro. Nessas áreas aí já aconteceram grandes desastres naturais, porque os deslizamentos de terra, as chuvas, elas se tornam constantes. Se você retirou a mata ciliar, a mata que estava, a vegetação que estava, ajudando a proteger com que essas chuvas não descessem para construir suas casas, então com certeza o processo de erosão ele vai ser muito perigoso, muito forte aí. Então nós temos aí uma forma, né, de relevo encontrado na cidade do Rio de Janeiro, certo? O relevo submarino também, ele é um grande influente nos agentes modificadores. Nós temos as bacias oceânicas, cadeias oceânicas, a fossa oceânicas, as ilhas oceânicas, o talude continental, denominamos aí as cachoeiras, e a ilha continental também está próxima aos níveis do mar. Então, se vocês observarem nas cachoeiras, nas áreas de vegetação, as formas de relevo também, elas são bem perceptíveis, ok? Então esse aí foi o conteúdo de geografia sobre as formas de relevo. Nas próximas aulas a gente vai fazer algumas atividades e também a correção das outras atividades, ok? Aí ele vai falar sobre esse relevo submarino, como nós podemos diferenciar cada um deles. Por hoje é só, muito obrigada e até a próxima aula. Hello students, how are you? Good morning, good afternoon or good evening. Então, sejam bem-vindos à nossa segunda aula dessa semana. E hoje, para a revisão, eu trouxe Imperative Review, o modo imperativo. Foi aí assunto de dúvida, no plantão de dúvidas, eu acho importante falar sobre isso. Afinal de contas, tem regrinha gramatical para utilizar os verbos no modo imperativo e eu espero que você consiga entender, porque irão aparecer aí questões na plataforma avaliativas
e eu quero muito que vocês consigam resolver tudo corretamente. Então, let's go! Galera, primeiramente vocês precisam entender por que surge imperativo aí para vocês estudarem, né? Então, o imperativo é usado pelo falante para dar uma sugestão, uma ordem, um conselho ou uma instrução para que uma determinada ação aconteça. Lembram da recipe, da receita, que fica ali falando directions, orientações de como deve ser feita? Então, entra nesse conteúdo de modo imperativo. No inglês, utiliza-se o verbo sem a partícula to para montar uma sentença no imperativo, além de não ser necessário informar o sujeito, pois entende-se que este receberá a ordem, sugestão ou conselho implicitamente. Então, olha só, já disse para vocês que não existe frase sem sujeito. Na verdade, galera, quando trata-se aí de modo imperativo, é ordem. Então, não entendam aí que a pessoa vai dizer, eu ordeno que se faça isso. Não, tá? Então, vai ser o verbo, puramente ele, e vai ter uma formazinha para quando você quer dar ênfase, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Mas entendam, olha só. Listen, I need you go now. Ouça, eu preciso que você vá agora. O verbo to listen, que é ouça, está no modo imperativo. Perceba que não tem a partícula to e ele está puramente direto. Listen, ouça, é uma ordem, ouça. Eu preciso que você vá agora. Então vamos mais adiante. O imperativo poderá marcar algumas ações como fazer um convite, normalmente teve no início do capítulo 4, se eu não estou enganada, let's eat, é um convite, vamos comer. Então, conforme eu disse para vocês ali, let's eat now, vamos comer agora. Para convite, sempre utilizar o let's, tá? Fazer um oferecimento, have a piece of cheese, tome um pedaço de queijo, have a piece of cheese. Dar uma ordem, take care of them, cuide deles. Fazer um pedido, turn on the lights, acenda as luzes. Na verdade, isso soa pra gente como uma ordem mesmo. Acenda as luzes, é uma ordem, mas aqui no inglês entende-se como um pedido, tá? Dar um conselho, be careful, seja cuidadoso. Então, tudo isso engloba o modo imperativo, tá bom? Se for necessário dar mais ênfase na frase, basta colocar o auxiliar do no começo da frase. Então, para que fique mais forte ainda a sua ordem, o seu pedido, para dar a ênfase que você quer que seja feito aquilo, então você vai colocar o do, vai ficar como? Do put all the toys in the box, coloque todos os brinquedos na caixa. Do sleep now, vá dormir agora. Do talk to me, fale comigo. Do wash the dishes, lave a louça. Então, todos esses aqui são ordens, não tem questão aqui de pedido, tá bom? Nem oferecimento, mas entenda isso. Quando quer dar ênfase, precisa do do na frente. Indo mais adiante, se for necessário deixar a frase mais educada, como somos pessoas educadas, vamos prestar atenção agora. Basta acrescentar a expressão please, que significa por favor, no começo ou no final da frase. Como fica isso? Please, come with me. Por favor, venha comigo. Call me back, please. Ligue para mim de volta, por favor. Please, don't cry. Por favor, não chore. Wait for me, please. Espere por mim, por favor. Let's walk the dog, please. Vamos passear com o cachorro, por favor. Então, como eu disse para vocês, às vezes até naquela questão que eu falei assim, nossa, mas né, um imperativo para fazer um pedido, um oferecimento, have a piece of cheese, parece, né, soa como uma ordem. Então, se você quer que fique bem educadinho, bem bonitinho, é só colocar a expressão please no início ou no final da frase. Agora, se for necessário formar o imperativo na negação, basta acrescentar o auxiliar do mais o not, forma contraída que é o don't no começo da frase. Isso normalmente professores utilizam aí o modo imperativo don't. Don't run, não corra. Don't speak loud, não fale alto. Então, o don't é bastante utilizado para a sala de aula, né? Já expliquei os motivos, então vamos ver como é que fica isso.
Don't play video games until midnight. Não jogue videogame até meia-noite. Don't forget to brush your teeth. Não esqueça de escovar os seus dentes. Don't sleep here. Não durma aqui. Don't speak loud here. Não fale alto aqui. Também foi dito no plantão Tira Dúvidas, e é importante dizer aqui também que aquelas plaquinhas onde tem um círculo vermelho e um cortezinho significa de proibido, e eu vou ler ela em inglês com esse don't na frente. Por exemplo, se fosse um cigarro com um círculozinho cortadinho, seria não fume em português. Em inglês eu vou entender como don't smoke, que significa não fume. Então observe, don't smoke, não fume. Esse don't precisa vir na frente, é gramático, vocês precisam utilizá-lo, tá bom? Indo mais adiante, como eu disse para vocês, eu tenho aqui uma questão rápida e facinho, tá? Copiem ela, desenhem, que eu sei que vocês conseguem desenhar isso. Eu normalmente não peço para desenhar, mas como trata-se de placas, vocês vão conseguir fazer corretamente. Então, name the plaques below, vocês vão nomear isso daqui. Todas elas vão ter que vir com don't na frente, beleza? Façam direitinho que eu já volto com a correção. Vamos ver se você acertou? Vamos lá, primeira delas. Don't smoke, não fume. A segunda, don't use the phone, não use, no caso, o celular. Don't take pictures, não tire fotos. Don't enter animals, não entre com animais. E por fim, don't eat. Normalmente isso aqui, galera, tem aí lugares que é proibido comer. Por exemplo, no corredor de hospital, algumas salas de cinema, né? Quando vocês verem essa placa em sala de aula, deveria ter, né? Afinal de contas, vocês têm um intervalo de vocês para isso, para comer, para brincar, né? Para colocar a conversa em dia, para que não atrapalhe no momento de sala de aula. É proibido comer dentro de sala, deveria ter essa plaquinha. E a leitura que eu faço dela em inglês é don't eat, ok? Espero que tenha ficado tudo claro para vocês. Ficando com dúvidas quanto ao conteúdo de hoje, no modo imperativo, deixa anotadinho qual a sua dúvida e traz ela para o plantão Tira Dúvidas. A gente se vê na próxima semana. Bye!